disponibilizando a gravação como sempre, né? Bom, processo de fabricação 2. Semana passada a gente não teve aula, foi feriado. E eu quase que eu esqueci e me preparei para a aula, mas ainda bem que não. Então, nosso material ele está lá no Google Classroom, né? Vocês podem acessar com esse código aqui, R4FYGKN. Todo o material fica disponível lá, sempre, né? E esse material e nenhum outro material de processo de fabricação 2 está autorizado a ser divulgado em nenhum meio da internet, ou papel, enfim. O material que eu fiz é para dar aula aqui somente, ok? Então, na aula passada, a gente continuou o capítulo 1, né? O capítulo 1 é bem extenso, né? A gente falou do tempo de usinagem, conceitos auxiliares, ângulo da direção de avanço, ângulo da direção efetiva de corte e do plano de trabalho, né? E hoje a gente vai continuar o capítulo 1, se Deus quiser finalizar o capítulo 1 e falar dos parâmetros de corte e dos parâmetros do cavar, né? Então, só lembrando da última aula, que a gente falou do plano de trabalho, que é esse plano que passa pelo ponto de referência e contém a direção de corte e a direção de avanço. Aqui um exemplo no torneamento cilíndrico tangencial. E aqui no fresamento cilíndrico tangencial, o plano de trabalho é o próprio plano do quadro, que é também a definição é a mesma para qualquer operação, né? É o plano que passa pelo ponto de referência e contém as direções de corte e de avanço. Então, dando prosseguimento, hoje a gente vai falar das superfícies de corte. Então, a gente tem duas superfícies de corte, né? E essas superfícies são geradas na peça-obra pelas arestas, dentes ou navalhas de uma ferramenta de corte. Como eu falei, são duas superfícies. Eu tenho a superfície principal de corte, SPC, que é a superfície gerada na peça pela aresta principal de uma ferramenta de corte. E a superfície lateral de corte é a superfície gerada na peça pela aresta lateral de uma ferramenta de corte. Então, a aresta principal é aquela que vai efetivamente atacar a ferramenta, a peça, né? Então, aqui, eu tenho a superfície, a aresta principal de corte, que é essa aresta aqui, ó, que eu estou sinalizando, e aqui a velocidade de avanço está da direita para a esquerda, né? Então, é essa aresta aqui que é a aresta principal de corte. Então, essa aresta vai gerar essa superfície aqui e essa superfície aqui. Oi? O senhor está compartilhando a tela? Pô, tô, né? Sim, eu tô vendo. Não. Vocês não estão vendo a tela, não? Para mim tá aparecendo, professor. Eu tô conseguindo. Para mim, eu tô vendo tá também. aparecendo. Aqui tá a superfície de corte. Superfície de corte, né? Para mim não tá aparecendo. Eu sugiro sair e entrar de novo. Porque ela tá compartilhada aqui, tá? Alguém mais não tá vendo? Bom, todo mundo tá vendo. Faz isso aí e me diz se... Pô, o cara saiu já. Então, essa aresta aqui vai gerar essa superfície aqui e essa superfície aqui. E já gerou essa aqui antes, né? Que já foi cortado, já gerou essa daqui, né? A aresta lateral de corte vai gerar a superfície lateral. Então, essa aqui é a aresta lateral. Então, a superfície lateral é essa aqui que está sendo gerada agora. Essa aqui, ó, vai ser gerada. Essa aqui e essa aqui. Está indicado aqui, né? A superfície principal e a superfície lateral de corte. Esses conceitos são importantes para a definição dos parâmetros
que a gente vai apresentar. O aluno aí saiu, conseguiu sair e voltar? Ô, professor. Agora apareceu. Ah, beleza. Obrigado. Então, as grandezas de corte, né? Comentário. São as grandezas que devem ser ajustadas na máquina operatriz de forma direta ou indireta para haver a possibilidade de remoção contínua ou repetida de cavaco, que é o objetivo da usinagem, a remoção contínua de material. Então, a primeira grandeza a ser apresentada é o avanço, que é a letra A. Algumas literaturas chamam de F, essa F minúsculo, né? Essa grandeza, né? Então, o avanço é a definição dele, né? É o espaço percorrido pelo ponto de referência na direção e sentido do movimento de avanço, por ciclo, rotação ou golpe. Então, se a gente pegar essa definição do avanço, né, até a vírgula aqui, ó, é o espaço percorrido pelo ponto de referência na direção sentido do movimento de avanço. Até aqui, essa definição é a definição do percurso de avanço, né? Aí, quando você coloca aqui por ciclo, né, você vai ter o percurso de avanço por ciclo. Então, a definição do avanço é o percurso de avanço por ciclo, e o ciclo é a rotação ou golpe, dependendo do movimento de corte ser circular ou linear. No caso do torneamento, que é o desenho aqui, é circular. A cada volta, cada rotação, eu tenho um ciclo. Então, o avanço é o quanto a ferramenta se desloca ao longo da direção de avanço por rotação da peça. Então, isso daqui a unidade é milímetro por rotação, no caso do torneamento. No aplanamento, é 1 milímetro por golpe. Aí é outra, porque não é rotação, é golpe. É outro ciclo. Ok? Então, esse é o avanço. O outro aqui é o avanço por dente. Outra grandeza, né? De outro parâmetro de corte. Né? O avanço por dente é o percurso de avanço de cada dente, aresta ou navalha, medido entre duas superfícies de corte. Então, a gente acabou de definir agora o que são as superfícies de corte, que são as superfícies geradas na peça pela ferramenta. Então, o avanço de dente, o avanço por dente, ele é o percurso de avanço de cada dente, né? O percurso de avanço de cada dente, aresta ou navalha, medido entre duas superfícies de corte consecutivas e na direção e sentido do movimento de avanço. Então, ao longo da direção de avanço, né? Então, eu vou interromper aqui a gravação rápida, o compartilhamento rapidinho, só para compartilhar aqui essa outra tela com os senhores, que é essa daqui. Vê se vocês estão visualizando aí essa outra tela. Sim. Tá ok. Então, aqui, é porque aqui eu consigo editar, eu preciso editar aqui como se eu estivesse no quadro, né? Então, aqui eu tenho a figura que estava lá no slide, né? Então, eu tenho aqui esse ponto de referência, que ele inicialmente estava aqui, ó. Ele estava aqui no ponto inferior, onde eu estou mostrando, ó, onde o pontinho vermelho está mostrando, esse ponto de referência estava aqui. E aí, essa fresa, né, ela girou e gerou essa superfície de corte aqui, ó. Gerou essa superfície de corte. Esse outro ponto de referência aqui, né, eu vou chamar de P2, esse ponto de referência situado aqui embaixo, a ferramenta continuando a usinagem, né, ele vai cortar aqui e vai gerar essa outra superfície aqui.
Era para estar exatamente em cima aqui do pontilhado, mas fazer na mão aqui é difícil. Mas vai gerar aqui. Então, eu vou ter aqui essa superfície e essa outra superfície aqui consecutiva. Deixa eu tentar desenhar ela melhor aqui. Ficou pior ainda. E essa outra superfície aqui consecutiva, e a distância entre essas duas superfícies de corte consecutivas ao longo da direção de avanço é o avanço por dente, ok? Agora, se eu tivesse aqui, ó, mais um dente, vamos supor aqui que eu tenho um outro dente aqui, e esse dente aqui tem um ponto de referência P3 aqui, e esse dente, né, isso aqui é uma peça rígida, então esse dente aqui, depois que o ponto de referência P2 fosse para cá, o P3, esse dente aqui, vai fazer aqui uma outra superfície de corte, né? Essa outra superfície de corte vai ter uma distância aqui para essa superfície de corte azul, entre essas duas superfícies de corte aqui, que essa distância aqui vai ser quanto? Avanço por dente. Né? Daqui até aqui, eu vou ter um outro avanço por dente. Supondo que eu tenha um outro dente aqui, né? Um outro dente aqui, P4, e esse outro dente aqui, ele vai, depois que o P3 cortar, né? O P4 ele vai girando aqui, vai circular, né? Porque eu estou fazendo na mão o mouse aqui, circular, vai até aqui. Quando chegar aqui, eu vou ter essa distância aqui, e essa distância aqui da superfície verde até a superfície vermelha, medida ao longo da direção de avanço, vale quanto? Avanço por dente? Avanço por dente. Muito bem. Avanço por dente. E aí, vamos supor que... Oi? No caso, considerando os 4 dentes, seria um avanço por ciclo? Exatamente. Considerando aqui considerando esse ponto P aqui, que ele vai dar mais uma volta aqui, ele vai dar uma volta, na verdade, né? E vai chegar aqui, ó. Quando eu chegar aqui, eu vou ter aqui mais um avanço por dente, aqui um avanço por dente. Então, aqui nesse ponto aqui, ó, eu vou ter o ponto de referência P, que é esse mesmo aqui. Esse mesmo ponto de referência P aqui, ele vai chegar aqui, depois de dar uma volta, como o companheiro falou aí. Então, quanto que vale aqui o meu avanço? Que daqui aqui, né? Eu tenho desse ponto até esse ponto aqui, ó, essa distância aqui vale o meu avanço, porque foi o ponto de referência dando uma volta, um ciclo ao longo da direção de avanço. Então, o meu avanço, ele vale 4 vezes avanço por dente. Por que 4? Porque eu tenho 4 dentes. 1, 2, 3, 4. Se eu tivesse 5 dentes, o avanço seria igual a 5 vezes a dente, vezes o avanço por dente. Se eu tivesse 32 dentes, avanço é igual a 32 vezes a dente. Então, o avanço, eu posso fazer uma fórmula genérica, o avanço é igual a Z vezes AD. É o avanço vezes... o avanço é igual ao número de dentes, Z é o número de dentes, vezes o avanço por dente. Ok? Então, essa é uma formulação geral para eu calcular o avanço em função do avanço por dente. Tá ok?
Voltando lá na minha apresentação, todo mundo está visualizando aí? Luciana, depois você fala comigo isso daí para eu poder verificar, tá ok? Tá aparecendo sim, professor. Obrigado. Bom, então a gente já viu duas grandezas, a grandeza do avanço e a grandeza do avanço por dente. A outra grandeza é o avanço de corte, que ele é bem parecido com o avanço por dente, né? Porque também é uma distância entre duas superfícies de corte consecutivas. Ó. Eu tenho aqui a primeira superfície e aqui a segunda superfície, só que a localização geométrica do avanço de corte é diferente do avanço por dente. O avanço de corte ele é medido no plano de trabalho. Então, no caso do fresamento cilíndrico tangencial, é o próprio plano aqui da tela, né? E segundo uma direção perpendicular à direção e sentido do movimento de corte. Então, é perpendicular à direção de corte que está aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, a distância de duas superfícies de corte consecutivas, segundo essa setinha aqui, está perpendicular à direção de corte. Então, pegando aqui esse triângulo retângulo pequenininho, ó, que eu estou mostrando aqui, eu vou ter esse triângulo retângulo aqui, onde esse ângulo entre a direção de corte e direção de avanço, a gente já tinha visto, né, que é o ângulo da direção de avanço, ok? Que é o φ. Então, eu posso relacionar o avanço de corte com o avanço por dente por essa fórmula aqui. Avanço de corte é igual a avanço por dente vezes seno do ângulo da direção de avanço. Lembrando de algumas operações em particular, como torneamento, aplanamento, furação, que o ângulo da direção de avanço vale 90 graus, eu chego à conclusão que o avanço de corte é igual ao avanço por dente, porque seno de 90 é 1. Então, fica avanço de corte igual a avanço por dente nessas operações. Nas operações em que o ângulo da direção de avanço varia, como é o caso aqui do fresamento cilíndrico tangencial, aí eu vou ter o avanço de corte variando de acordo com o ângulo da direção de avanço. Né? Vai ser variável, ok? Muito bem. Outra grandeza muito importante é a profundidade ou largura de corte. Então, a definição, a letra P, né? A definição é a profundidade ou largura de penetração da aresta cortante da ferramenta na peça-obra, medida segundo uma direção perpendicular ao plano de trabalho. Então, no torneamento, ela é essa medida aqui. Ó. Aqui eu tenho o plano de trabalho, está na horizontal. Aqui eu tenho a aresta de corte, que é essa daqui. Né? Então, a definição é o quanto da aresta está entrando na peça, que é esse pedaço aqui, ó, daqui até aqui somente. Só que é esse pedaço aqui segundo uma perpendicular ao plano de trabalho, ou seja, é a projeção dessa aresta, desse segmento de reta aqui, segundo a vertical aqui, que é perpendicular ao plano de trabalho, que dá esse pedacinho aqui. Então, geometricamente, né, eu tenho aqui o diâmetro inicial e o diâmetro final. A profundidade de corte vai ser a metade da diferença do diâmetro inicial e do diâmetro final. No torneamento. No faceamento, é quando eu faço essa operação aqui, ó, que eu removo o cavaco e reduzo o comprimento da peça, de LI para LF. Então, é esse pedaço aqui, ó, medido segundo a perpendicular do plano de trabalho, que vai dar esse pedacinho aqui,
Na profundidade vai ser LI menos LF, comprimento inicial menos comprimento final. Não tem lógica nenhuma falar que é dividido por 2, né, como o torneamento, porque não tem dois lados aqui, né? Só tem esse lado aqui, ok? No sangramento ou rebaixamento, que é parecido com faceamento, porque a ferramenta se desloca da extremidade em direção ao centro, né? Eu tenho que aqui é a largura de corte, né? A largura de corte é a própria largura do bedame. Bedame é o nome da ferramenta dada para a operação de sangramento. O nome dessa ferramenta aqui é o bedame. Então, a própria largura da ferramenta, que é segundo essa perpendicular aqui do plano de trabalho, vai ser a minha largura de corte. Na furação eu tenho duas arestas cortando ao mesmo tempo. Então, eu considero, lembra da definição, que a definição é o quanto da aresta de corte, não das arestas de corte. Então, o quanto da aresta de corte, que é esse segmento de reta aqui, o quanto da aresta de corte está entrando na peça, segundo a perpendicular ao plano de trabalho pela vertical. Então, é esse pedaço aqui, ó. É a metade do diâmetro da broca. Ok? Na furação é essa a definição da profundidade, da largura de corte, melhor dizendo. E no fresamento cilíndrico tangencial, eu tenho duas situações, né? Aqui eu tenho uma vista lateral, né? E quando eu pego aqui a vista frontal, eu vejo essa situação aqui do lado esquerdo, em que a largura da minha ferramenta é menor do que a largura da peça. Nesse caso, a largura de corte é a própria largura da ferramenta. É esse P aqui. Nesse caso aqui, é essa vista aqui quando a largura da minha ferramenta é maior do que a largura da peça. Nesse caso, a largura de corte é a largura da peça. Porque eu tenho a aresta aqui saindo da peça, que não está cortando nada, né? Então, essa daqui é a largura de corte, quando a largura da minha ferramenta é maior do que a largura da peça. E aqui eu tenho essa grandeza, que é o E, né? Esse é essa diferença aqui do fresamento cilíndrico tangencial, essa diferença entre a altura inicial da peça e a altura final, que muitas vezes é confundida com uma profundidade de corte, ou não só confundida, como erroneamente designada como a profundidade de corte. Mas essa grandeza aqui, o E, ele está no plano de trabalho. E a gente viu pela definição que a profundidade ou largura de corte ela é medida segundo a perpendicular ao plano de trabalho. Então, a perpendicular do plano de trabalho está nessa vista aqui frontal, essas duas vistas aqui, dependendo se a fresa é maior do que a peça ou não. Então, aqui que tem que ser medida a largura de corte. Então, essa grandeza aqui, o E, é uma outra grandeza que é chamada espessura de penetração. Então, a espessura de penetração, lembrando que espessura é com S, apesar daqui no Rio de Janeiro a gente falar espessura, né? Mas ela é espessura, que nem misto quente, né? Que na verdade é misto, né? Que a gente fala misto, mas é de mistura, né? Então, é espessura de penetração. É a espessura de cavaco a ser removida, medida no plano de trabalho, então está aqui, ó, no plano de trabalho, e segundo uma direção perpendicular à direção de avanço. A direção de avanço está na horizontal, a espessura de penetração está aqui na vertical, perpendicularmente à direção de avanço. Ok? Então, essa é a
espessura de penetração. Aí eu faço uma pergunta para os senhores. Supondo aqui, ó, que eu tenho um exemplo aqui, né? Supondo que eu tenho aqui no torneamento cilíndrico tangencial, eu tenho aqui o meu diâmetro inicial de 100 milímetros e o meu diâmetro final de 98 milímetros. Ok? O diâmetro inicial de 100, diâmetro final de 98. Qual é a profundidade ou largura de corte e qual é a espessura de penetração? 1 milímetro? Isso, o diâmetro inicial em milímetro. O diâmetro inicial é 100 e o diâmetro final 98. Qual a profundidade de corte e qual é a espessura de penetração? 1 milímetro? O que é 1 milímetro? A profundidade e a espessura também? É, profundidade de 1 milímetro. E a espessura, também? Aí depende do avanço, não, professor? A espessura é 2. A espessura é 2 espessura é dois? milímetros e a profundidade é 1 milímetro. A espessura é 2 e a profundidade é 1? Depende do avanço. Depende do avanço. Depende do avanço? É, porque se o avanço tiver, se tiver uma velocidade muito ampla, ela pode tirar mais de 1 milímetro. Entendeu? Agora, se for um avanço mais lento, ela vai tirar até meio milímetro, dependendo. Aí depende do avanço da peça. Entendi. Entendi. Bom, aqui pela fórmula está aqui, né? Então, a profundidade, como falaram aqui, então tiveram duas respostas, vamos ver. Tiveram a resposta aí do depende do avanço e teve a resposta do 2 milímetros da espessura de penetração, né? A profundidade de corte, a fórmula está até aqui, né? 100 menos 98 dividido por 2, 1 milímetro. Beleza. Aqui, ó, na espessura de penetração, a espessura a ser medida, a espessura de cavaco ser removida, medida no plano de trabalho e segundo uma direção perpendicular à direção de avanço. Então, vamos pegar essa definição e vamos procurar aqui aonde que está essa grandeza, né? Então, o cavaco está sendo gerado aqui, né? Ele está sendo gerado aqui, nessa região da superfície de corte. Então, a gente tem que procurar um lugar geométrico que seja no plano de trabalho. A espessura de penetração ela é medida no plano de trabalho, ou seja, é segundo esse plano. A gente está mostrando aqui o traço do plano, né? Mas é segundo uma horizontal passando aqui por esse traço XX aqui, né? A espessura de penetração vai estar aqui nesse plano. E é medido também segundo uma perpendicular à direção de avanço. Então, ele está medido aqui no plano e a direção de avanço ela está da direita para a esquerda, né? Tá do DF para o DI, né? Está aqui da direita para a esquerda. A perpendicular da direção de avanço está na vertical, ok? Se a direção de avanço está na horizontal, a perpendicular está na vertical. Então, a gente quer medir essa espessura de penetração, que é uma espessura de cavaco, que é uma região geométrica em que eu tenho um plano e, passando por esse plano, eu tenho uma direção, tenho uma reta, que é a perpendicular da direção de avanço. Então, esse lugar geométrico de interseção entre o plano de trabalho e a perpendicular ao plano de trabalho é o quê? Seria o E, a espessura do cavaco? Seria o E, mas eu quero o que é. Quando eu tenho um plano, sem ser agora o parâmetro, quando eu tenho um plano e eu tenho uma reta passando pelo plano, a interseção entre essa reta e o plano é o quê? Uma perpendicular. Um ponto. Um ponto, né? Eu tenho um plano e eu passo uma reta no plano, perpendicular a esse plano,
O que vai ter de interseção dos dois é um ponto, concorda? Sim. Qual que é a espessura do ponto? Fala, depende da grossura da reta, fala. Depende da grossura da reta. Não tem, pô. Não tem. A reta, ela só tem dimensão, ela é unidimensional, né? A reta não tem... só tem dimensão na direção em que ela está apontando, vamos dizer assim, né? A outra dimensão não existe. É que nem o plano. O plano tem duas dimensões. A terceira dimensão do plano não existe também, né? Então, o ponto não tem espessura. Não tem dimensão. Ou seja, a espessura de penetração no torneamento simplesmente não existe, porque é uma espessura de cavaco, né? Fisicamente é uma espessura de cavaco, mas que se traduz pela interseção de um plano com uma reta, que não existe essa espessura. Então, a espessura de penetração, no caso do torneamento, não existe. Bem como no faceamento, no sangramento, na furação, em nenhuma dessas operações existe espessura de penetração. Só vai existir realmente no fresamento cilíndrico tangencial e no fresamento frontal. Nas outras operações, a gente não existe essa grandeza na operação. Ok? Muito bem. Dando continuação aqui. Agora as grandezas relativas ao cavaco. Então, agora a gente vai tratar especificamente das grandezas que existem no cavaco, né? Então, a primeira grandeza é o comprimento de corte. Então, pela definição aqui, né, do comprimento de corte, é o comprimento de cavaco a ser removido, medido na superfície de corte. Então, mais uma vez, a gente precisa do conceito da superfície de corte, né? E segundo uma direção perpendicular à direção e sentido do movimento de corte. Então, eu tenho aqui a minha ferramenta, né? Aqui eu já tenho a geração do cavaco durante um ciclo, né? Que quando eu vou de 1 para 2, eu considero que a minha peça deu uma volta em torno do próprio eixo. Então, eu tenho a ferramenta nesse instante 1 aqui, e depois da peça executar uma rotação, a minha ferramenta vai estar aqui e vai gerar esse cavaco, que teoricamente é um paralelogramo, tá ok? Então, o meu comprimento de cavaco é o comprimento medido na superfície de corte. Eu tenho aqui, ó, a minha aresta principal de corte, né, de 1 para 4 aqui, e ela vai gerar na peça essa superfície de 1 para 4 aqui, ó. Então, é esse B aqui, de 1 para 4, ou de 2 para 3, né? Que é uma paralela, né? Um paralelogramo, né? Então, de 2 para 3, eu também tenho o B, que é o comprimento de corte. E, geometricamente, né, eu posso determinar esse comprimento de corte por um triângulo retângulo, que ele é formado aqui por esse ângulo aqui, que é o ângulo de posição, é o ângulo Qui. Isso aqui não é X, não, tá? Isso aqui é a letra grega Qui. Quem aí já fez estatística? Probabilidade estatística? Eu já fiz. Lembra da distribuição Qui quadrado? Que tem a distribuição normal, que é a mais comum, né? Normal, o Weibull, e tem a Qui quadrado. Mas da normal, essa eu não estou lembrado. Muito vagamente. Então, é bom saber. É bom saber essa distribuição Qui quadrado, né? Essa distribuição é bom saber porque
porque é bom saber, né? Mas o que eu quero lembrar é que essa letra aqui, na verdade, que é o Qi quadrado, né? Quando você bota isso aqui ao quadrado, fica a distribuição lá, e é o conhecimento necessário para a gente aqui. Então, esse ângulo de posição, ele é o ângulo formado entre o plano de trabalho, que a gente já sabe o que é o plano que contém a direção de corte e de avanço, passando pelo ponto de referência, e o plano de corte, que é esse plano 2 aqui, ó, que é um plano que passa pela aresta principal de corte. Então, isso daqui, na verdade, é um spoiler da próxima aula, né? A gente vai tratar desses planos aqui. Mas esse plano de corte é um plano que passa pela aresta de corte, o plano de trabalho está aqui, o ângulo formado entre esses dois planos é o ângulo de posição, que é designado pela letra Qi. Então, eu tenho aqui esse triângulo retângulo, ó, que eu destaquei aqui, onde eu tenho B, que é o comprimento de corte, P, que é o quê? P. Profundidade. Muito bem, profundidade de corte, que no torneamento é a metade da diferença do diâmetro, e aqui o ângulo de posição. Então, com esse triângulo retângulo aqui, eu tenho essa fórmula aqui, ó. O comprimento de corte é a profundidade de corte dividido pelo seno do ângulo de posição. Muito simples. Então, a gente tem como estimar o comprimento de corte facilmente com essa fórmula aqui, ok? A outra grandeza relativa ao cavaco é a espessura de corte, é o H. Então, é a espessura calculada de cavaco a ser removido, medida normalmente a superfície de corte e segundo uma direção perpendicular à direção de corte. Então, a gente já viu aqui que o comprimento de corte está aqui, né? Então, é segundo uma perpendicular à direção à superfície de corte e também a direção de corte. Então, é essa altura aqui do paralelogramo, né? Esse H aqui. Então, a partir desse triângulo retângulo, a gente tem essa relação da espessura de corte com o avanço de corte e o seno do ângulo de posição, que a gente acabou de ver qual é. Lembrando que o avanço de corte se relaciona com o avanço por dente e com o ângulo da direção de avanço, eu tenho essa fórmula mais geral aqui para o meu ângulo, para a minha espessura de corte, em função do avanço por dente, do ângulo da direção de avanço e do ângulo, ângulo de posição. Ok? Então, essas duas grandezas, elas se relacionam, né? E formam a área da seção de corte. Essa área da seção de corte nada mais é do que a área calculada de cavaco a ser removida, né? Medida em um plano perpendicular à direção de corte. Então, nada mais é do que a área do meu paralelogramo. Então, a área desse paralelogramo aqui, que é base vezes altura, na verdade não é base vezes altura, né? Ou que não é, que a base, na verdade, é o comprimento de corte e a altura é a espessura de corte. Se eu substituir a fórmula do comprimento de corte pela profundidade de corte sobre o seno do ângulo de posição e a espessura de corte como sendo o avanço de corte vezes o seno do ângulo de posição, a minha área da seção de corte vai ser simplesmente a profundidade de corte vezes o avanço de corte. Somente isso, profundidade de corte vezes avanço de corte, que são parâmetros que eu tenho, né, que eu consigo estimar facilmente a área da seção de corte, porque profundidade de corte é geométrico e o avanço de corte ele é um parâmetro que eu insiro na máquina, né, para poder executar o corte, ok? E o último parâmetro importante é a taxa de remoção de material. A taxa de remoção de material, que é a letra Q, nada mais é do que o volume de material removido por unidade de tempo. Isso é extremamente importante, porque é o quanto de cavaco que eu estou gerando por tempo, durante a minha usinagem, né?
Então, o Q, a taxa de remoção de material, é a velocidade de corte, que a gente sabe que é em metro por minuto, a unidade, vezes o avanço, que é em milímetro por rotação, que é a unidade normal, vezes a profundidade ou largura de corte, que é em milímetros. A unidade é essa. E eu divido por 1000 aqui, somente para passar essa... Porque eu estou multiplicando metro vezes milímetro, né? Eu divido por 1000 aqui, para passar isso tudo aqui para centímetros cúbicos por minuto. Então, essa é a taxa de remoção de material, que é o quanto de material que eu estou removendo, né, em volume, por tempo, né, por minuto. Centímetros por minuto. Centímetros cúbicos por minuto. Ok? Então, com isso, a gente finaliza a teoria aí da unidade 1, né? E a gente passa aqui para algumas perguntas aí de fixação do conhecimento e aplicação da teoria que a gente viu até agora, né? Quem tiver com o Vevox instalado, é só inserir esse código no aplicativo, né? Quem já inseriu, acho que já tem até salvo, se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não tem salvo, não. Bom, no aplicativo, no celular, não. Digita aí 103, 190, 155, que aí vai entrar no código, né? No negócio aí. E aí, a gente faz um teste aqui, né? Essa primeira pergunta aqui já é sobre esse conceito, né, de taxa de remoção de material, que foi uma pergunta do concurso de engenheiro mecânico da aeronáutica de 2020, né? Na verdade, concurso do ano passado, mas para admissão esse ano. Quem foi aprovado nesse concurso no ano passado fez essa prova aqui, essa questão aqui. Então, observe a ilustração a seguir. Essa ilustraçãozinha que está aqui do lado, né? Não está no celular, está só aqui na apresentação. Professor, dá licença. Boa noite. Antes de eu seguir, volta o código aí, por favor. Está aqui em cima, ó. 103, 190, 155. Beleza. A figura só está aparecendo aqui na apresentação aqui, mas ela não faz tanta... Acho que eu apertei errado aqui, cara. Perdão. Quem apertou, já tinha apertado aí, aperta de novo, por favor, que eu fui apertar aqui e cliquei errado. Eu acho que zerou tudo aí, aperta de novo. Então, a ilustração aqui, observe a ilustração seguinte, considere a operação de torneamento cilíndrico externo, por ela representada em que D é igual a 100 milímetros, a profundidade de corte AP é 1 milímetro, o avanço F, como eu falei, o avanço, algumas literaturas chamam de F, né? É de 0,1 milímetros por revolução, e a rotação da peça N é de 1000 RPM. A partir dessas informações, é correto afirmar que o valor da taxa de remoção de material Q em centímetros cúbicos por minuto é D. Tem as respostas ali. Só lembrando que essa prova não pode usar calculadora, tá? Quem tiver com calculadora não pode usar. E nem consulta, né? Quem estiver consultando também não pode consultar. Mas aqui é para testar, né? Mas, enfim. Pode pegar um papel, uma caneta aí.
Metade dos alunos responderam, né? Até agora, né? Vocês estão tentando fazer ainda ou estão... ou pode continuar? Pode fechar aí, professor. Para mim pode fechar, professor. Pô, aumentou exponencialmente. Bom, quem respondeu, né? Tiveram alguns que responderam aqui a primeira questão, a primeira letra, né? 27 de 83. Uma galera respondeu 34,18. E aqui a maioria 64,71. A gente sabe, assim, a fórmula, né? V, velocidade de corte, vezes avanço, vezes profundidade, é uma coisa que a gente pode entender aqui, né? É que eu tenho aqui 100, 1, 0,1, 1000. Eu só tenho múltiplo de 10, né? Então, fazendo essa multiplicação aqui, só que eu tenho o π da velocidade de corte. Então, independente do que eu faço, eu vou ter multiplicação de alguma potência de 10 por π, né? Então, aqui eu tenho 3,14, 15, 63, né? 3,142 vezes a potência de 10, que é só o 10, né? Então, sem precisar calcular nada, só sabendo que você tem que multiplicar isso tudo aqui por alguma coisa de π, né? A única resposta próxima aqui de π, que seja parecido, né? É a segunda questão. O que poderia confundir se eu tivesse aqui 0,3142, 3,142, 31,42, 314,2. Aí teria que fazer a conta mesmo, né? Mas aqui não tem jeito. Outra questão aqui. Assinale a velocidade de corte adequada para fazer o acabamento de uma peça de ferro fundido com dureza Brilliant de 200 HB, profundidade de corte de 1,5, utilizando-se uma fresa de aço rápido, supondo que seja utilizada uma fresa de 40 mm de diâmetro, com rotação de 210 RPM. Então, ele quer saber a velocidade de corte, né? Ele deu a dureza, deu a profundidade, deu o diâmetro, deu a rotação. Então, é só calcular a velocidade de corte. Que a fórmula, vocês lembram qual é a fórmula, né? Professor, essa fórmula aí eu não lembro não. Você poderia me dizer, por favor? Então, essa fórmula eu tinha sugerido, uma sugestão que eu dei assim, uma dica, né? De tatuar ela no braço, tatuar ela em algum lugar que ela é muito útil. Então, é πdn sobre 1000. V é igual a πdn sobre 1000. Uma dica ótima que eu dou sempre, toda vez que eu ministro essa disciplina, eu dou essa dica que é sensacional, né? Tatuar essa fórmula no próprio corpo, né? Até hoje ninguém tatuou essa fórmula, não. Mas vai que, né? Mas é o πdn sobre 1000. Obrigada. Pô, já fechei aqui, cara. Não acredito que eu apertei. Apertei, né? Não. Apertei? Não lembro. Acho que eu fiz besteira, né? Fiz merda aqui. Pô, foi mal. Vou botar de novo aqui. Essa daqui. Vou ficar quieto aqui, que eu fico com o mouse aqui mexendo, aí dá tilt. Vou ficar quieto.
Pode fechar? Alguém está fazendo aí? Por mim, pode fechar. Acabei Já, de finalizar. professor. Acabei de finalizar também. Ficou bem distribuído aqui, né? 35% com 2,64, 8,40 e aqui a maioria, né? Botou a terceira, que é a resposta certa, né? Então, a fórmula é essa daqui, né? IDN sobre 1000. Então, a rotação é 210 RPM, e 3,14 e o diâmetro de 40 milímetros, né? Dividido por 1000 para poder converter o milímetro para metro, milímetro aqui do diâmetro para metro, e aí fica 26,39 a resposta, ok? Mais um aqui. Isso aqui não é de cálculo, não tem nada de cálculo, né? Qualidade de uma peça quanto à rugosidade superficial e precisão dimensional, uma importante variável do desempenho da usinagem. Em relação aos parâmetros de usinagem, geralmente pode-se afirmar que, para se obter um melhor acabamento superficial, deve-se usar alta RPM, alto avanço e alta profundidade de corte, baixa RPM, alto avanço. Foi uma confusão isso aqui, tem várias variações, né? Mas, enfim, está relacionando a rotação da peça, considerando o torneamento, né? A rotação da peça, o avanço e a profundidade de corte. Esse pode cair, né? Pode fechar, pessoal? Pode. Pode sim. Show, pode fechar aí. Bom, ninguém botou nem a primeira nem a segunda, né? Alguns colocaram aqui alta RPM, baixo avanço e alta profundidade de corte. Outros colocaram baixo RPM, alto avanço e baixa profundidade de corte. E aqui a maioria colocou a correta realmente, que é alta RPM, baixo avanço e baixa profundidade de corte. Normalmente, o último passo, que é o passo de acabamento, você aumenta a rotação, você reduz o avanço, né? O avanço é só você pensar na fabricação de um parafuso, né? De uma rosca, por exemplo. Né? Você tem um grande avanço e vai dar aquela rugosidade, né? A rugosidade nada mais é do que um avanço em escala micrométrica, né? Então, é baixo avanço e baixa profundidade de corte. Que aí você reduz também a força de corte, né? E com isso facilita o acabamento superficial. Então, é alta RPM, baixo avanço e baixa profundidade de corte. Uma outra aqui, a
profundidade ou largura de penetração da aresta principal de corte é usualmente representada por P. No torneamento e no fresamento cilíndrico, P corresponde respectivamente a largura e profundidade de corte, apenas profundidade de corte, apenas largura de corte, profundidade e largura de corte, profundidade e espessura de corte. Bom, tirando a terceira resposta aqui, né? Ninguém marcou, né? Os outros aqui, a maioria marcou o 5, né? O número 5 é profundidade e espessura de corte. Mas o resto, o certo é profundidade e largura de corte. E a profundidade, essa definição, né, da profundidade e largura de penetração da aresta, ela é a profundidade ou largura de corte, que no torneamento é a profundidade e no fresamento é a largura. Espessura de corte não é o quanto você tem de penetração da aresta, é o quanto você tem de espessura do cavaco medido na perpendicular da direção de avanço. A espessura é outra coisa, né? Então, essa definição aqui de profundidade ou largura de corte é no torneamento profundidade de corte e no fresamento largura de corte, número 4, a resposta correta, ok? Bom, com isso a gente finaliza a aula de hoje. Na próxima aula a gente vai começar aí o capítulo 2, tratar da geometria das ferramentas de corte, objetivos em identificar os planos e superfície das ferramentas de corte, e aí a gente já vai identificar, né, o plano de corte, né, plano 2, que a gente viu hoje, e outro objetivo é identificar todos os ângulos e arestas das ferramentas de corte. A gente apresentou hoje aí o ângulo de posição. Então, a gente vai ver todos os ângulos que compõem a ferramenta de corte, ok? Lembrando que essa e todas as aulas estão gravadas lá no YouTube, no meu canal. É só seguir, curtir, ativar o sininho. E o material está no Google Classroom com esse código aqui, R4FYGKN. Todo o material está disponível lá. Tenho observado uma quantidade muito pequena de alunos cadastrados no Classroom, né? Então, o material está lá. Avisos estão lá. Quando eu falar como é que vai ser a prova, vai ser por lá. Então, o aluno tem que estar lá, cadastrado, para pegar o material. Ô, professor. Professor. Estou ouvindo. O material do semestre passado... Mudou. Mudou? Mudou muito. Tá, Mudou muito. Beleza. Mudou muito mesmo. Tá, então vou lá baixar o que está lá. Por favor. Obrigado. Falou. O material do Lélio também eu postei lá, que o Lélio vai usar. Então, tem que acessar lá, tá ok? Que tem
Aluno que está agora aqui na sala e o que está lá, por exemplo, são uma diferença aí de 8 alunos. 8 alunos que estão na aula hoje não estão cadastrados no Classroom. Ok? Então, se quiser lograr êxito, é interessante fazer esse cadastro lá. Okay? Correto. Professor, mais uma coisa que falar com o senhor. É o seguinte, hoje estou assistindo a primeira aula do senhor. Seja bem-vindo. Sendo que aqui no Teams só está cadastrado a turma do senhor. A do Lélio não estou cadastrado ainda não. É a mesma turma. É a mesma turma? Só abrir aqui mesmo. Ah, tá. Essa turma que a gente está aí, essa equipe, é a mesma turma para todo mundo. Tá. Não foi igual o semestre passado não, né? Porque cada um tinha uma sala de reunião. É verdade. Tá, então tô beleza. Ok? Tranquilo. Valeu, querido. Obrigado, hein? Falou. Se alguém tiver alguma dúvida aí durante a semana, meu e-mail é gustavosimão@uol.br. Me coloco à disposição aí para qualquer dúvida nesse momento.